Segundo livro de Reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, bem conhecido o texto, mas nós queremos meditar e aprender com essa palavra. Não é uma pregação, é ensino, é ponto de ensino. Então nesse nós pausamos um pouquinho mais, alimentamos. Eu achei interessante o nosso amado irmão Carlos, ele congrega na Presbiteriana, mas ele vem conosco, está conosco nos cultos. Aí ele falou assim: pastor, quinta-feira eu não vim, mas senti uma falta, eu não vi a hora de chegar outra quinta. Porque essa comida, irmãos, sustenta a nossa alma, essa comida nos alimenta de forma maravilhosa. Então, dê valor a esse trabalho, dê valor a esse, ao culto de ensino. Capítulo 5 do livro, segundo livro de Reis, vai falar sobre Naamã, mas eu queria detalhar, conversar com os irmãos. Não tem muita coisa anotada, porque eu quero literalmente passear com os irmãos por alguns versículos. E vamos ver até que versículo a gente consegue chegar, ok? Eu vou direto ao texto, não há necessidade tanto de um grande contexto, visto ser um assunto bem falado entre nós. Mas, no detalhe, mesmo os assuntos mais falados, experimente debruçar sobre eles. Tem muita coisa que a gente passa aí e não percebe pérolas, porque o nosso subconsciente já manda para o piloto automático. Já sei o que é. E às vezes no detalhinho tem lá uma palavra que vai mudar o nosso conceito, a nossa forma de ver. Então jamais menospreze um texto. Versículo 11 do capítulo 5 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Vamos parar no primeiro aqui já para a gente conversar, ok? Vamos fazer de um por um, porque se for fazer tudo depois demora mais. Esse homem chefe do exército da Síria, o texto diz que ele era muito importante. Através dele, eu acho interessante, irmão, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir entender. Através dele, o Senhor, com S maiúscula, ou seja, Deus, deu livramento aos sírios. Então, esse homem era de posição e patente extremamente alta. Para ter uma base, ele só se reportava diretamente ao rei. Era alguém muito importante, alguém de muito respeito, como diz o texto assim, e muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, ou seja, havia uma sensação de dívida da parte do rei para com ele. Sabe aquela expressão de dever favor? Se não fosse este homem, imagina alguém dizer assim: se não fosse Naamã, certamente nós teríamos perdido. Se não fosse esse homem, já viu aquela pessoa? Às vezes eu penso, pode falar, né? Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, uma Copa do Mundo? Eu não entendo nada de futebol, mas eu sei mais ou menos, pelo menos eu vi os replays de gol. Quantas vezes já chegou naquele último momento lá numa Copa do Mundo, o Brasil todo olhando e tal, chega alguém lá e faz um gol, e aí você, se não fosse fulano de tal, nós tínhamos perdido a Copa. Não tem muitas Copas, mas assim, ganhou sempre foi assim, né? Alguém chegou lá e fez. Mas havia essa sensação do rei dizer assim: este é varão valoroso, foi por causa dele que nós não perdemos. Deus deu vitória. E aí diz assim, e ele era varão, homem valoroso, porém leproso. Presta atenção uma coisa, irmãos. Não há ninguém nessa terra que não tenha um porém. Canta muito bem, porém. Prega, excelente, porém. E nós precisamos tratar exatamente essa parte depois da vírgula. Porém, é a parte de que Jesus fala para aquele moço: falta-te uma coisa. Ele diz assim: não, eu sigo os mandamentos desde criança, eu honro o pai e mãe, eu não adultero, mas porém, o seu coração tem dinheiro que está te impedindo entre você e eu. Entendi isso, amados? Ele era
E todo mundo tem uma fraqueza. Os que não têm, estavam tão santos que esticaram a mão para espreguiçar, o anjo puxou, foi embora. Está na glória. E o engraçado é que há pessoas que estranham quando a gente fala isso, porque desenham o super-homem, Mulher Maravilha, e imagina que é tudo santo na igreja. Ai, ai, ai. Irmãos, se não fosse o Senhor e a sua misericórdia, quantas vezes Ele já nos livrou de nós mesmos. Nós temos o porém em nossa vida, por mais virtude que alguém tenha, não idolatre, porque em casa Ele tira a armadura. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem é você? Bate continência. Eu sou chefe do exército. Mas em casa Ele tem que tirar a armadura. O seu interior, no seu particular, consegue enxergar as chagas, consegue enxergar a lepra, consegue enxergar a fraqueza. Então, primeiro eu quero que você entenda que todo ser humano, aquele que você mais admira, tem um porém. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando é dia perfeito, não cabe mais aqui, tem que ir para lá. Lá é o lugar da perfeição. Verdade, Jesus. E enquanto estamos aqui, estamos a vereda do justo brilhando mais e mais. Oh, aleluia. Ontem mentia, hoje não mente. Ontem vai melhorando, vai melhorando. Nós estamos em desenvolvimento constante. Aliás, isto é conversão. Conversão não é chegar aqui e tomar uma pílula, entrei de um jeito, voltei de outro e acabou. Não. Ei, é constância, é progressão. Até conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não existe topo. Paulo diz: eu não julgo que haja alcançado. Paulo, gente, se Paulo não alcançou, eu nem comecei. Mas eu tenho que entender isso, é que nós estamos melhorando dia a dia. Conversão é isso, sim. Se não fosse isso, nem precisava ter culto de ensino. Era só ter culto de glorificação, culto de louvor e acabou. Por que tem culto de ensino? Porque nós precisamos ser moldados dia após dia. Crente há 30 anos, sim, mas ainda desrespeita, ainda mente, ainda bate de frente, ainda não respeita a autoridade. Precisa, é o porém que precisa sair, é a lepra que precisa ser liberto. Nós precisamos entender que estamos na forma de aperfeiçoamento de Deus. Tem crente que é crente há 40 anos, mas se Jesus voltar agora, não vai. E o que ele está fazendo? Está exatamente no lugar onde o Senhor vai limpando. Limpa um pouco hoje, um pouco amanhã, aquela água suja começa a ficar clara, quando menos esperar, está cristalina, porque não saiu do lugar da purificação. E Jesus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Então é tudo bom, mas tem um porém, tem lepra. E esse homem, eu imagino a situação dele. Agora, sabe o interessante também, gente? Eu vou falar, não pensei nisso, mas eu vou falar agora para você entender. Eu vou falar. Eu disse que ninguém é perfeito. Todo mundo tem um problema, lembra? Pois é, mas você está entendendo desse texto aqui? Que o teu problema não justifica você não ser valente, não ser valoroso, não ser guerreiro, não vencer batalha. Ei, eu posso até ter uma lepra, mas se parar na minha frente, eu vou atacar, eu vou lutar. Ei, eu posso até estar com problema, eu tenho porém, mas eu não estou em casa dormindo, deitado, dizendo: oh céus, oh terra. Não, aqui não, meu filho. Puxa a espada e diga: ei, eu sou guerreiro e eu sou valoroso. Mas você tem problema? Tenho sim, mas um dia o Senhor vai me livrar desse problema. E agora? Agora eu estou lutando, porque eu sou guerreiro. Você não acha que o adversário está calando a boca de muita gente? Porque ele sabe como é dentro de casa. Eu estou falando dentro de casa, não é uma convivência dentro de casa, não. Tá? Eu estou falando dentro de casa, é você no particular.
Porque há muitas pessoas que à vista dos outros são perfeitos, mas quando eles se olham no espelho e dizem: isso não é verdade. Esta é a minha verdade. E o maior perigo é quando somos uma persona. Eu sei que persona não traduzido em português do espanhol é pessoa, mas não. Persona, na verdade, a palavra persona vem de máscara. É utilizado muito por atores, por atrizes. Persona, máscara. Entende isso, amado? E em nome de Jesus, aleluia, rejeite hoje. Se você está sendo colocado em posição que não é tua, em nome de Jesus, rejeite isso dentro de si. Aleluia. Estão achando que você é muito santo e você não é, não, meu irmão, menos aí. Mesmo. Não é para tanto. O pessoal dizia que dinheiro e santidade é sempre a metade. O cara diz que tem muito dinheiro, tem metade ou menos da metade do que diz que tem. É santo, é menos da metade do que diz que é. Entende isso? Eita, vamos conseguir o versículo que eu não sei no primeiro aqui. Aí, versículo 2. Saíram cobras da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Presta atenção, eu quero que você grave essa frase. Levaram o quê? Presa. Então eu disse sobre Naamã: a lepra dele não impediu de ser guerreiro, de ser valente, de vencer batalhas, de ser alguém de posição. E essa menina foi presa. Mas a prisão dessa menina não tornou alguém amarga, alguém resmungona, alguém que também não quero saber, não vou fazer mais nada, aí eu vou colocar veneno na comida. Se colocamos crente hoje em dia e souber que está contra a vontade e foi para onde eu queria, eu vou matar. A oração: Senhor, acaba com ele, acaba com ela. Oração de macumbeiro dentro da igreja. Verdade. Vigia crente, vamos aprender. Aí ela foi presa e a serviço da mulher de Naamã. Próximo. Disse esta sua senhora, presta atenção nisso aqui, irmão, tudo é ensino. Ela estava a serviço de quem? De Naamã ou da mulher de Naamã? Então, por favor, irmãos, tem muito crente sendo mal servido, sabe por quê? Não consegue entender limite, não consegue entender o princípio de honra, de autoridade. Ela estava a trabalhar para a mulher de Naamã. Ela não tem acesso direto a Naamã, se é que você entende. Consegue entender isso, amados? Então, muitas pessoas querem pular isso aí. Eu vou falar direto com ele. Não, faz isso não. Eu não sei se você vai entender, mas na sua empresa lá, onde você está trabalhando, não existe uma hierarquia? Pois é. Aprenda aí no caminho certo. Às vezes a gente quer dar volta. Vou falar logo com o diretor. E aí é mandado embora. E não sabe por quê. Porque o diretor entende que falou: se não respeitou uma autoridade que eu coloquei bem direto, não vai me respeitar daqui a pouquinho também. Parece uma besteira, mas é importante lembrar dessas coisas. Ela foi falar com a senhora dela. Não era alguém em trona. Hoje tem que falar isso na igreja, às vezes é uma dificuldade, irmão. Tem gente que é só Deus tem misericórdia. Através dos demônios, você fala: misericórdia. Não, pode não. Ela vai falar com a senhora dela. Se a senhora quisesse falar com a Marina, é problema dela, mas eu não vou passar, não quero. E ela chega, e disse essa sua senhora: antes do meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o costume que tem até hoje. Ô amado, deixa eu fazer uma pergunta. Está muito frio aí na entrada, né? Porque eu acho que está pouca ventilação aqui, gente. Ou tá.
Tá abafado. Eu não sei se para vocês aí, para mim tá. Obrigado, irmão. Obrigado. Bom, você sai do vento aí, irmão. Qualquer coisa você está me dando sua esposa. Sai do vento aí. Pelo amor de Deus. Ei! Esse costume aqui é o que tem até hoje nas igrejas, principalmente aqui no Brasil. E não é só igreja, qualquer coisa, irmãos. O que ele estava querendo buscar lá em Israel? Cura, não é? Só que qual é a cultura do povo? Para mim receber algo, eu preciso de dinheiro. É como se comprasse. Gente, se dinheiro resolvesse, ele não seria leproso até aquela data, porque dinheiro ele tinha. Tanto que quando falou, ele foi lá e levou ouro, prata. Ele tinha. E há pessoas imaginando que Jesus, Deus, é como os deuses. O que você quer? Não, eu quero restaurar meu casamento. Então você pega 3 galinhas pretas, 2 bodes, não sei o que, vai lá na encruzilhada. É estranho ver isso. Mas quando você vê crente fazendo coisas dentro da igreja semelhante, é igualmente a mesma tentação. Viu? Meu irmão, irmão, você está precisando receber. Irmão, você está precisando de um trabalho, né, irmão? Está precisando. Meu irmão, toma o envelope aqui, ó. Leva esse envelope, faz um propósito, traz ele com dinheiro. Está arrependido em nome de Jesus. Desde quanto dinheiro compra as bênçãos de Deus? Lembra de Simão, o mágico? Ele chega para Pedro e diz assim: eu dou dinheiro para vocês, e vocês dão para mim esse negócio de colocar a mão na pessoa e ela ser batizada também. Ele falou: você está achando que o reino de Deus é comprado por dinheiro? Você está achando que os dons de Deus, você vai ficar com esse dinheiro para a sua maldição. Então, todo tipo de coisa que for voltado ao homem de forma financeira para a realização, Deus não está no negócio. Se eu tenho uma intenção escusa por baixo, é meu reino, é minha glória, é meu benefício. Entende isso? É muito preocupante. Ele pegou, não, se é coisa, e eu já sei como é que funciona. Profeta, tudo tem que receber dinheiro, então já prepara logo para poder levar para ele. E aí a hora que quebra a cara. Eu acho que foi esse o motivo de Eliseu nem sair para atender. Ele não foi lá comprar a bênção. Eliseu não é um vendedor de milagre. Olha, eu vou na sua igreja pregar aí, e fica tranquilo que, olha, só que você vai me dar tanto. Cuidado, irmãos. Isso é normal acontecer fora. Por exemplo, raramente quando alguém me convida, não faz essa pergunta: quanto você cobra? E há pessoas que já estipulam preço mesmo. Viu? Preço mesmo. É perigoso. Fuja desses lugares, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem que ter dinheiro? Tem que receber? Claro que tem. Mas, por favor, não é venda não. Não vá com valores, não vá tentar comprar, porque essas coisas vai aborrecer a Deus. Você tem que entender que, qual é a função do milagre? É glorificar quem fez o milagre. E se você observar o que está acontecendo hoje em dia, a função do milagre está sendo para dar nome para mim, para nome para o instrumento, não para o Deus. Esse homem que nós falamos, quando recebeu, quem foi glorificado foi o Senhor. Porque não sei se você reparou, mas ele foi para Jerusalém, para Israel, para poder receber o quê? Cura, não é isso? E você já reparou que todos nós só paramos na cura? Só que ele recebeu muito mais. Por quê? Porque ele foi para lá e saiu de lá convertido. Ele foi para lá buscar só cura. Mas quando ele saiu de lá, ele voltou com a expressão: voltou crente. Ele pegou até um pouquinho de terra de Israel e disse assim: eu vou levar essa terra aqui para mim, lá na minha terra, adorar o Deus dessa terra aqui. Você está entendendo isso aí, irmãos? Então nós estamos tão admirados no milagre da cura dele, ao ponto de tirarmos a nossa atenção do maior milagre que foi a salvação, transformação da vida desse homem. Glória a Deus, aleluia. Tem coisa mais importante do que cura. Deus quer fazer além da cura. Aleluia. Aí ele falou: eu vou pegar dinheiro, prata, e foi lá.
continua. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Ei, querido, rei não tem poder, não, ele tem só autoridade humana. Irmãos, é tão gostoso ver o que o Senhor faz com o seu povo. Gente, quando eu vejo um idoso colocar as mãos sobre um doutor para orar por ele, eu falo: só Deus faz essas coisas. Quando eu vejo alguém cheio de dinheiro se ajoelhar aos pés de um irmão, uma irmã, um servo de Deus, que nem não tem dinheiro nem para voltar para casa, às vezes eu vejo aquele homem empoderado, aquela mulher empoderada baixar e falar: por favor, querido. Foi semana passada nós falamos sobre Lázaro, né? Tinha tudo, mas saiu de casa para buscar a salvação que não tinha. E Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas, se prostra. Ele diz logo em chegando: não, o que é fazer cura? Certamente é a autoridade maior nesse país. Qual é? O rei, manda para o rei. O rei lá resolve nada. Rei, se o rei conseguisse resolver os próprios problemas, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz o que é impossível aos olhos humanos. É cada testemunho que a gente ouve de vez em quando, você fala: meu Deus, como o Senhor pode fazer isso? Você vê um médico dizer assim: olha, não tinha jeito, como aconteceu a medicina ser enganada, ficar em parafusos, porque o Senhor resolveu mudar a história. Aleluia. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e veja que busca ocasião contra mim. Ele está dizendo, ele está querendo guerra, ele está buscando ocasião contra mim para poder começar uma guerra. Mas ele não entendia, o endereço estava errado, não era o rei não. Ó, e tem gente que irmão, até hoje acontece isso. Erram demais o endereço. Acha que porque a pessoa canta bem, ou prega bem, ou fala bem, esquece, passa na frente do irmão que nem lê, sabe às vezes direito, e vai atrás do grandão e sai de novo leproso. Mas quando encontra quem o Senhor manda encontrar, a coisa muda. No meu negócio é sério. Eu vou falar logo com o irmão fulano de tal. Passou pela irmã que tem o joelho calejado. Povo, faz isso não, pelo amor de Deus. Vá onde o Senhor mandou e fale com quem Deus mandou falar. Aí vale mais um leigo ou um simples que tem comunhão com Deus do que alguém com posição de rei, sem poder para fazer nada. Eu imagino que passa na frente da casa de Eliseu e vai procurar o rei. Irmão, verdade isso aí. Pensa, pelo amor de Deus. Eu tenho um carinho muito grande por quem ora. Eu tenho paixão por quem ora. Meu coração, sabe, eu sou dependente. Eu tenho umas 2 ou 3 irmãs eu chamo de mãe de oração. Pessoas que eu sei que oram bastante. E eu me humilhei: minha irmã, me adota por favor em oração. Está transmitindo? Não posso falar. Eu posso, já estou falando. A minha mãe é crente, mas não é de oração. E o meu ministério depende de colunas. Aqui está tudo bem, mas ontem eu estava no centro da cidade. Aqui nós estamos protegidos, mas amanhã eu vou estar dentro do hospital do Almar. Então meu ministério depende de oração. Quando o meu coração imagina que a nossa irmã, como é que é o nome da sua mãe, filha? Que a irmã Beatriz lembra de mim na oração. Ai não, eu sinto um gigante. Vem. Quando o meu coração imagina que alguém está intercedendo por mim, eu digo: opa, essa guerra já é vencida. Eu vou para cima, aleluia. E há pessoas procurando o rei. Vou falar com o pastor presidente. Devia ter falado com o diácono da porta da sua igreja, que
fala mais do que o pastor presidente. E Deus ia ouvir você. Jesus, só o Cláudio mesmo. Porque às vezes é assim. Põe o meu nome na oração. Peça a Jesus Cristo em meu lugar. Fala para Ele me proteger. Ele responderá. Aleluia. Corre mais perto de quem ora. Fique mais amigo de quem ora. Ei, eu vou falar abertamente. Paga um cafezinho para quem ora. Aleluia. Glória a Deus. Vai levar um pão quentinho. Está na da padaria. Uia, sai um pão quentinho. Lembra de quem ora e fala: irmão, quem é? Eu vim trazer um pão quentinho para você. Principalmente porque quem ora está sempre esperando a providência de Deus. Estão indo atrás do rei. E o rei, o máximo pode fazer é rasgar a roupa e entrar em apavoramento, desespero mesmo. Mas se encontrar o homem de Deus, a mulher de Deus, aí a coisa muda. Próximo. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Irmão, isso aqui na minha visão, humanamente, parece soberba. Ou não parece? Em outras falam assim: rei pode até não ter, mas profeta tem. O rei já perdeu a pose, já rasgou a roupa, já desceu da posição. Mas o profeta aqui continua rígido na posição, dizendo: vem e saberá que há profeta, volta lá, profeta de Deus em Israel. Há profeta em Israel. Aleluia. Porque quem é homem de Deus mesmo não desespera não. Rasgou a roupa, apavorou demais. Tem não. Aleluia. Não tem controle. E sabe o interessante? Presta atenção, irmãos. A Bíblia não diz que Eliseu sabia que a menina tinha falado dele. Pode pensar isso? E Jesus faz uns milagres tão lindos, irmãos, dessa forma. Jesus faz uns milagres tão lindos, às vezes, de pessoas que falam assim: ó, vai lá. Eu já tive um negócio desse com uma igreja que eu fui dirigir, e eu achei a coisa, porque tem uns crentes que é meio, vou usar a expressão humana assim, meio atrapalhado assim, meio doidinho, mas essas pessoas são agentes de milagre. Porque como eles têm fé, Deus cumpre, Deus honra. A fé honra a Deus e Deus honra a fé, dá certinho. Eu dirigi uma igreja, eu falei de vocês aqui, dirigi uma igreja já em Uru. E eu estava lá, e um dia chegou uma família grande, uma família poderosa na cidade, assim. E eles muito católicos, assim, muito religiosos, então não vão em igreja de crente. Chegaram, irmão, e sentaram assim. Eu lembro que encheu, acho que 2 últimos bancos assim, ó. Aquele monte de gente. Meu coração encheu de alegria. Cidade pequenininha. Falei: meu Deus, que bênção, meu pai. Sentaram aquela família. Eu falei: olha, pessoal que, né, não vem igreja nenhuma. Então. Quando foi terminar o culto, vem a matriarca, né, dessa família, a mulher, e falou assim: pastor, ora por mim. E não me falaram por quê. Só falou: pastor, ora. Se eu curar, amanhã eu vou fazer uma operação. Na segunda-feira eu vou fazer uma operação. E nós estendemos a mão, oramos, repreendemos o mal e passou. Não vimos esse pessoal. 15 dias depois, de novo, vem, senta e enche. Eu falei: epa, postou. Agora vai ficar, Jesus vai ser, que maravilha. Todo contente. E aí eu vim saber, a pessoa veio contar o testemunho, não quis falar, mas mandou o testemunho. Falou: pastor, aquele dia que nós viemos, na segunda-feira ia operar, passamos no mercado do irmão que congregava com a gente lá, Biazeiro, e eu falei para ele: nós tinha tanta pedra nos rins que ia ter que arrancar fora, não dá, era muita quantidade, que ia ter que fazer retirada a quantidade de pedra. E aí o Biazeiro falou: você não vai lá porque o pastor vai orar e você vai ser curado. Olha, irmão, me jogou no fogo que nem eu sabia. Essa menina fez a mesma coisa. Você entende a situação?
pastor, mas durante aquela noite, depois da oração, eu comecei a expelir pedra a noite inteira. Não precisou operar e não tem mais nada. Alguém disse, Deus vai fazer. Essa menina disse, o meu Senhor que está lá em Israel, em Samaria, Ele faz. Ele vai. Ele está dizendo assim, manda vir para mim, aqui tem profeta. Aqui sabe, aqui conhece, tem quem conhece a Deus. Próximo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará purificada. Irmãos, imagina a situação. O capítulo 1, versículo 1 começa dizendo, o homem era chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, e ele era varão valoroso. Mas ó, Eliseu nem sai para atender. E sabe, irmãos, eu estou tendo que pensar e nós precisamos orar ao Senhor e pegar a direção. Tem muita gente que precisa aprender dentro da casa de Deus que não tem carteirada para Deus, não. Verdade. Eu sou chefe do... Você é chefe lá fora, aqui você é servo. Eu sou... Você é lá fora. Lá na sua empresa você é o que for. Aqui, todos somos servos. Aqui, todos sentamos do mesmo jeito. Viu? Tudo igual. Não vai pensando que não. É tudo igual. Esse camarada ficou tão desapontado. Ele falou, eu achei. Ó, ele disse, eu nem fui. Coloca ele lá no Jordão e mergulha 7 vezes, a carne será curada. Próximo. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará. Bonito. Está querendo que coloque a mão na légua dele. Você viu que, irmão, aquele homem foi convertido por Deus. Porque aqui você percebe a soberba que ele tinha. Ele já disse na sua mente tudo que era para o profeta fazer. Por-se-á de pé, porque eu sou figura importante, tem que ficar de pé diante de mim. Então vai se colocar de pé, orar ao seu Deus, colocar a mão na ferida. Rapaz, não podia nem aproximar direito do leproso, colocar a mão na ferida, o cara que coloca a mão. Tem gente que não está se sentindo a última bolachinha de pacote. Aí Deus fala, nem desce para atender não. É soberbo. Nem desce. Aleluia. Nem desce. Quanto mais a pessoa se acha, mais o Senhor deixa ele se sentir humilhado. Porque ele abate o soberbo. Vai corar, colocar a mão e invocar, e aí vai passar a mão sobre o lugar e restaurar o leproso. Próximo. Não são porventura Arba e Farpar e os de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não, vocês estão entendendo aí, ó. Eu falei de soberba, ó. Gente, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu falei e agora vim esse versículo só confirmando. Ele está dizendo assim, ó. Lá em Damasco, as águas prestam, aqui nem essas águas nem prestam. Está entendendo isso? Eu lá. Eu tenho medo de fazer coisa e aí o pessoal entender errado. Mas lá onde eu moro, a água é limpa aqui. Consegue entender? Eu sei que é contrário porque aqui tem caixa e lá não. Lá meu chuveiro todo mês entope. Mas só para ter vocês uma noção. A soberba do camarada é dizer assim, ó, não, eu lá no Morumbi, eu lá no Esmeralda, tenho o melhor lugar, você está aqui não, lá na cá. Quer que eu... É humilhante. Não é bom. Não são porventura Arba e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. E não presta atenção nisso aqui. Perceba aqui. Ele está dizendo que todas as águas de Israel não prestam. Entende isso? Aí eu podia lavar lá e ficar, não podia lavar lá e ser purificado. E voltou-se e foi
com indignação. Agora, irmãos, é muito bom estar bem acompanhado. E ele estava acompanhado pelos seus servos, pelos seus súditos, por aqueles que eram seus subordinados. E ele volta indignado, você diz, cara, nem saiu para olhar. Imagina uma murmuração, irmão. Sabe nem para olhar a minha cara, rapaz. Não sabe que você acha que eu sou qualquer um? Essa é a coração. Está achando que eu sou qualquer um? Quer mandar para qualquer lugar? Rapaz, acabou. Toma banho com água de rodas. Meu perfume é tal. Próximo. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Presta atenção nisso aqui, irmão. O tempo está acabando, mas eu quero conversar com vocês. Olha o conceito desses homens. Se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais dizer, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, lava-te e ficará purificado. Sabe qual é o conselho de Deus? Ei, é melhor um mergulho numa água suja e sair dela limpo do que banhar-se constantemente na água limpa e sair dela suja. Verdade. Ele está dizendo assim: quanto mais dizendo isso vai curar você, mas o soberbo, o arrogante, às vezes fala: querido, pelo amor de Deus, aceite a humilhação de um momento para ter uma vida inteira de mudança. Dobra esse serviço. Aceita um pouquinho só, meu irmão. É só um mergulho. Não vou nem contar para os outros. Vai lá, rápido, é 2, 3, mergulha rápido, rapaz. E depois você vai poder abraçar sua esposa. Depois você vai poder, estar bem na sociedade. Depois a coisa muda. Mas o quê? Resiste, vai ser alguém para você, faz logo. Irmão, você acha que eu ficava estudando, falando: meu Deus do céu, terrível, eu não gostava de jeito de alguma coisa. Eu tomara que passe essa prova logo. Eu detesto essa prova. Vou fazer logo para acabar. Às vezes me arrebentava tudo, mas que eu deitava. Faz logo. 3 anos sem falar com o filho por orgulho? Não. Se humilha você um pouquinho. Vai, e depois vai ter abraço dele, vai ter seus netos perto de você. Isso é profético. Não tem nem noção, mas você não sabe. Pelo orgulho? Não. Dormir em cama separada, pelo amor de Deus, se humilha uma vez e vive o resto feliz. Que isso? Que soberba é essa? Não, essa água imunda eu não vou fazer, não vou entrar. Vai não, e vai continuar leproso até quando? Se humilha, pelo amor de Deus. É só uma vez. Lembra de Jeroboão e Roboão? Quando eles pedem conselho, ele vai no conselheiro de Salomão, seu pai, os 24 anciãos, e fala assim: olha, esse povo está querendo falar comigo, eles estão vindo falar comigo, eles aconselham: não, fala, seja bom com eles só hoje. Se você for bom com eles só hoje, eles vão te servir o resto da vida deles, só hoje. Não, ele vai ouvir o seu negativo, rapaz, comigo é seu braço de ferro, um punho de aço. Esse é o Jeroboão que eu conheço. Não, comigo é assim. Pois é, ficou só com 2 tribos e perdeu de vez 10 tribos. 10 tribos. Pelo amor de Deus, tolera aí. Esse embate está te dando prejuízo. Sabe, essa resistência está te deixando infeliz. Por favor. Você não faria? Quanto mais dizendo de ele, lava-te e ficarás purificado. Próximo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A obediência fará milagre. A obediência mudará a sua história. Em nome de Jesus. A irmã Silmara falou assim: eu estou há 3 anos aqui, irmã.
3 anos, o quanto Deus já mudou minha história, o quanto ela resolveu obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Vamos rapidinho para ver se consegue terminar? Não, também está até o 17, vamos lá. Aí então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu céu. Presta atenção aqui, irmãos. Ele recebeu o milagre, ok? Presta atenção nisso aqui. Ele foi lá e ele obedeceu o homem de Deus e recebeu o milagre. Aí ele volta e diz assim: eita, Eliseu, tu é fera, tu é o cara, hein? Você, que isso, hein? Ó, não conheço nenhum profeta na terra igual a você. Ei, quando é Deus que faz, a glória tem que ser só dele. Verdade. Ele volta e está dizendo assim: ó, agora sei, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele está dizendo: Deus é grande, o Deus de Israel. Mas nós estamos deixando os homens dizer assim: fulano de tal é grande, o homem é. Quando o homem leva a glória, está roubando de Deus o que não lhe pertence. Verdade. Quem deu ordem? Eliseu. A quem Naamã glorifica? A Deus. Consegue entender isso? Foi o homem que deu a ordem. Mas ele volta dizendo: realmente nessa... E eu acho bonito, irmão, tem coisa que passa na mente assim que é gostoso. Alimentar, comer é muito bom demais. Ó, pastor, cada um trabalha nada, né? Porque a gente que prega, tem vindo um monte de coisa, e está sentado também, falando: meu Deus, eu falaria isso. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele diz assim: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Deixa eu fazer parafrasear com versículos anteriores. Ele diz assim: não há, o homem antes da conversão, não há nenhum rio aqui em Israel bom. Aqui em Israel não tem rio bom. Mas agora está dizendo: o único lugar que tem Deus é aqui. Pode não ter rio bom na visão humana, mas tem que reconhecer que tem um único Deus. Tem gente brigando por causa do rio? Briga não, filho. Eles têm rio bonito, mas não tem o Deus que transforma rio. Eles podem ter farpar rios bonitos, mas você vai mergulhar, oh aleluia, você vai mergulhar em Armana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai mergulhar em Farpar 1, 2, você vai mergulhar em todas as águas de Damasco, e nenhuma vai sair purificado, mas no rio sujo, com a obra de Deus, volta limpo. Quem tem que estar limpo é você, não é o rio. Aleluia. O mesmo que disse: não tem nem lá em Damasco, as águas são melhores que todas as águas de Israel. Mas é esse mesmo que volta de cabeça baixa dizendo assim: o único Deus verdadeiro existe aqui. Aliás, irmão, eu tenho que ler. Ele diz assim, ó, voltou a dizer assim: agora sei que em toda a terra não há Deus. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, o camarada está arrumando uma briga tão grande, porque tem os seus súditos, as pessoas que estão sob o seu governo, que vão chegar lá e ainda vão falar com os adoradores daqueles deuses, vão falar. Ele vai dizer assim: não há Deus em toda a terra, senão em Israel. E aí ele fala: por favor, peço-te. Você vê que é a diferença? Eu não estou te comprando, eu sei que não, mas eu gostaria que você aceitasse um presente. Eliseu poderia aceitar, ele poderia receber, mas aí ele diz assim: olha, a cura da minha lepra custou 10 ciclos de ouro, tanto de prata, não, eu paguei tanto. Não, meu filho, aqui não. Você vai ter que continuar dizendo que quem fez foi Deus, que você não comprou, que foi Deus, aleluia. Ei, próximo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitassem, mas ele recusou. Ah, se fosse hoje. Ah, se fosse os crentes de hoje. É Deus mesmo que você me dá. O que é? Vem, que venha nem de maneira alguma lançarei fora. Amanhã no jornal: curador, o homem
Não. Por isso a glória é dele. Tudo aqui é dele. A irmã Silmara terminou sua mensagem dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória! Maravilha! 17. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto. Gente, quando ele chegou como Senhor. Ele queria dar ordem a Eliseu como tinha que levantar e fazer, mas agora ele volta e diz assim: eu sou o teu servo. Querido, ele só se reportava ao rei. Ele tinha os homens que estavam sob seu comando no exército, mas diante de homem de Deus, Senhor não é ele, não. Ele diz assim: eu sou teu servo, dê esse teu servo um pouco de terra para colocar em 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Ele está dizendo: estou convertido. A partir de agora, eu sirvo ao Deus que me curou. Próximo. Nisto perdoe o Senhor Deus a teu servo. Isso aqui é muito complicado, irmãos. Essa parte aqui é muito complicada. Ó, nisso perdoe o Senhor Deus a teu servo quando meu Senhor, o rei, entrar na casa de Rimon, o Deus dele, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Está dizendo assim: olha, na posição que eu tenho como chefe do exército, eu sou obrigado a estar ao lado do rei. Não era um menino, era alguém que para se ajoelhar tinha que se apoiar em alguém, e ele se apoiava exatamente em Naamã. E ele diz assim: quando o meu Senhor for se ajoelhar, ele se apoia em mim. Então eu tenho que me ajoelhar também, mas eu quero que saiba que está só meu joelho ali, mas o meu coração é lá em cima. Eu não estou adorando. Me perdoe o Senhor, porque pela função que exerço, tenho que fazer isso. Porque eu já disse para você, está dizendo assim: ó, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para adorar e se encostar na minha mão, ele está dizendo assim: ó, ele, pela sua idade ou pela sua limitação, ele precisa de alguém para apoiá-lo. Ele precisa de alguém que desça com ele ao joelho para que ele consiga adorar. Mas eu quero que saiba, todos saibam, que eu não estou adorando, porque eu só adorarei ao Senhor. Sabe por que eu falei que isso é complicado? Porque tem gente que trabalha nos lugares que só Deus faz misericórdia, né? Mas cuidado para não dizer que estão adorando quando na verdade não estão. Porque não é com a vista que se adora, se é que vocês me entendem. Entendeu, filho? Próximo. E ele disse: vai em paz. Você é crente agora na nossa igreja. Vai em paz. E foi ele. E foi dele a uma pequena distância. Amém? Eu não vou continuar. Nós depois tem a parte de quando o Giazinho vai lá. Isso aí é um outro ensino, um outro estudo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Que eu possa te dar sabedoria para entender e viver e aprender isso.